A partir de agora, as principais notícias do mundo da bola. Jornal do Futebol. Apresentação: Maurício Figueiredo. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos aqui no Jornal do Futebol de hoje, que é no pique mesmo. Botafogo entrando em campo agora às 18h30 contra a equipe do São Paulo, e já vamos começar falando do Fogão aqui no Jornal do Futebol. Sou Maurício Figueiredo e te faço companhia até às 19 horas. Vamos trazer o pré-jogo também de Fluminense, que joga às 19h30 contra o Corinthians, e do Flamengo, que joga logo mais às 21h30 contra o Juventude, e também falar da derrota do Vasco diante da equipe do Ceará na noite desta terça-feira. Vamos nessa, eu sou Maurício Figueiredo, que Deus abençoe muito a sua noite, e vamos nessa! Botafogo! O Botafogo entra em campo contra o São Paulo neste momento no estádio Newton Santos. O Botafogo vem de derrota para o Bragantino por 1-0 no último sábado. O atual campeão tem problemas a resolver com o técnico Renato Paiva, principalmente na dinâmica ofensiva. O alvinegro precisa finalizar mais de 20 vezes para balançar as redes, ficando à frente apenas de Atlético Mineiro e São Paulo no quesito. São 2 gols marcados até aqui, ambos na segunda rodada contra o Juventude. A escalação do Fogão, que está agora tendo 1 minuto e meio de partida, começou nesse exato momento, tem João no gol, Vitinho, Jair, Barbosa e Cuiabano na defesa. No meio, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Savarino e Matheus Martins. E no ataque, Igor Jesus. Esse é o time do Fogão que está em campo neste momento contra a equipe do São Paulo. E agora, neste momento, vamos falar com ele. Deixa eu pegar aqui, falar com o nosso querido Jean Carlos Leal, para ele falar um pouquinho desse confronto entre Botafogo e São Paulo, um jogo decisivo, um jogo importante para o Fogão. E vamos trazer o destaque do Jean Carlos Leal. Fala aí, Jean! Boa noite, Maurício. Boa noite, galera do futebol. Aqui é Jean Carlos Leal e a gente vai começar falando sobre o jogo do Vasco de ontem, onde o Vasco foi... Pode parar. Não é o jogo do Vasco não, Jean. Vamos falar do Fogão. Fala aí, Jean. Agora, falando da rodada de hoje, vamos começar pelo primeiro jogo, que é Botafogo e São Paulo, que eu estou chamando de jogo dos técnicos pressionados. Tanto o Zubeldia quanto o Renato Paiva não estão fazendo um bom começo de campeonato brasileiro. Principalmente o técnico de São Paulo está sendo muito pressionado, porque não consegue vitórias, o ataque não funciona. E o Botafogo, o Renato Paiva ainda não conseguiu um time ideal para ele. Tenta colocar 4 no meio de campo e ainda não faz com que o Botafogo consiga desenvolver o belo futebol que tinha no ano passado. Mas hoje tem tudo para virar em cima do São Paulo e fazer uma bela partida. É isso, meus queridos. Vamos acompanhar aqui, minuto a minuto, o jogo entre Botafogo e São Paulo. Qualquer novidade, qualquer situação de gol, qualquer coisa que venha acontecer que seja importante, nós vamos colocar aqui para você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando o Jornal do Futebol. Você, alvinegro aí, que também está acompanhando
o nosso programa de hoje. O que eu posso dizer em relação à questão do jogo do Botafogo que está rolando agora? O Botafogo, acho que ele já tem que passar um pouco dessa fase da oscilação, né? Ele tem que mostrar um pouco mais de futebol, tem que, o técnico Renato Paiva, ele tem que agora, de certa forma, colocar esse time para jogar. Os últimos confrontos, principalmente o último recorte, não foi bacana. O jogo contra a equipe do Bragantino foi muito ruim por parte do Botafogo. Alguns brilharecos, algumas situações ali de jogo, mas assim, muito abaixo mesmo. Então, com essa escalação, Igor Jesus isolado na frente, Savarino ali dando o suporte, Matheus Martins, o Arthur também chegando ali pela ponta direita. Vamos ver o que acontece com o Botafogo. A gente vai estar aqui ligadinho nesse confronto agora às 18h30. Começou aqui, tem 2 minutos, então a gente vai ficar de olho aqui. Na verdade, tem 5 minutos do primeiro tempo, então a gente vai ficar de olho aqui no confronto entre Botafogo e São Paulo. Qualquer coisa, gol, cartão, a gente está aqui ligadinho para falar para você. Agora vamos girar o disco aqui, vamos falar agora do Vasco da Gama. Vasco! Agora vamos com os destaques do Vasco da Gama. Quem vai trazer aqui, agora vai dar o seu boa noite de forma devida, né? O meu querido Jean Carlos Leal. Fala aí, Jean! Boa noite, Maurício. Boa noite, galera do futebol. Aqui é Jean Carlos Leal e a gente vai começar falando sobre o jogo do Vasco de ontem, onde o Vasco foi a Fortaleza e perdeu para o Ceará de 2-1. O Ceará, que está com um time muito bem arrumado, começou o jogo marcando o Vasco em cima, não deixando o Vasco respirar, e a falta que o Coutinho faz no meio de campo fez logo a diferença. O Payet não dá o volume de jogo que o Coutinho dá. E na metade do primeiro tempo, o Pedro Raul fez 1-0 e o Ceará dominou o primeiro tempo. No começo do segundo tempo, entrou o Jair, que fez com que o Vasco melhorasse o seu meio de campo e tivesse alguma chance, mas não foi o suficiente para empatar. No final do jogo, aos 30 e muito do segundo tempo, o Pedro Raul fez o segundo gol e definiu a partida. O Vasco ainda conseguiu descontar com Verratti nos acréscimos, mas não deu. O Vasco saiu de Fortaleza derrotado pelo Ceará. Foi noite de Pedro Raul na Arena Castelão. O atacante marcou os 2 gols do Ceará na vitória por 2-1 sobre o Vasco da Gama na noite desta terça-feira, na abertura da 4ª rodada do Brasileirão. Verratti descontou no fim para o clube carioca, mas não foi suficiente para reverter o placar. O Ceará se recuperou no Brasileirão após derrota para o Juventude e agora tem 7 pontos. O time comandado por Léo Conde dorme na 3ª posição. O Vasco, com 6 pontos, está em 6º. O time carioca volta aos gramados no sábado para enfrentar o Flamengo no Maracanã, enquanto os cearenses medirão forças com Bahia na segunda-feira. Meus amigos, vamos falar um pouquinho desse jogo do Vasco da Gama que aconteceu ontem. Rapaz, o Vasco não consegue ter uma sequência, né? Essa é a palavra que nós podemos falar aqui. Não consegue de jeito nenhum. É uma situação muito complicada. O time não consegue engrenar. O técnico Carille tenta até achar soluções, consolidar ter o volume de jogo, né? Até que no segundo tempo o Vasco teve um volume de jogo bem interessante, mas ainda é muito pouco. Eu acho que está na hora do time pular uma casinha, né? O Payet saiu machucado, infelizmente, mas eu acho que a estadia, né, esse momento do Payet com a camisa do Vasco está chegando ao fim. Eu acho que o Payet, o Vasco não se movimentou para renovar com o jogador e muito provavelmente ele talvez não continue com a camisa do Vasco, né? Não mostrou para o que veio, não mostrou as suas credenciais, é um jogador muito interessante, excelente jogador, mas infelizmente deixou a desejar em muitos pontos, né? Então,
e ainda com essa situação envolvendo essa questão aí da moça e tudo mais, desses abusos, né, cometidos por ele. Então é uma situação muito, mas muito complicada por parte do Payet. Eu acho que, sinceramente, ele não tem condição, não tem ainda, não dá. Eu acho que para o Payet, podemos dizer assim, essa sua temporada com a camisa do Vasco, eu acho que não continua. Por outro lado, vamos falar aqui do time. O Vasco, ele tentou no segundo tempo, até criou algumas chances, mas tudo muito atabalhoado, sem criatividade. Se com o Felipe Coutinho, que está vindo bem, a coisa já anda difícil, imagine sem um Payet, que é um jogador diferenciado, que pode tirar o coelho da cartola ali. Então, quer dizer, a situação está muito complicada, o Vasco está perigando, não consegue, vence em casa, perde fora, e isso no Brasileirão não é bom. Não é bom porque o time tem que ter, como eu disse lá no início do nosso papo aqui, uma sequência. Então o Vasco agora tem que focar no próximo confronto que ele vai ter contra o Flamengo no sábado, um jogo difícil, um adversário que tem machucado muito o Vasco e o seu torcedor, né? Porque o Flamengo, ele nos últimos confrontos tem conseguido ganhar e muitas vezes, né, nos últimos 30 jogos, só 2 vitórias do Vasco. Então, quer dizer, poderia até com empate, né, ir com uma tranquilidade maior para esse confronto, mas vamos ver o que acontece. Clássico é clássico e vice-versa, como diz o poeta, mas a situação do Vasco é bem complicada, infelizmente. Meus queridos, estamos aqui acompanhando o jogo do Botafogo e São Paulo. Qualquer notícia, qualquer informação estaremos passando aqui, né? Botafogo que recebe o São Paulo no estádio Newton Santos. O jogo começou agora, às 18h30, junto com o Jornal do Futebol. Vamos para o nosso primeiro intervalo, nosso único, né, do programa, e vamos trazer o pré-jogo de Fluminense, que entra em campo às 19h30 contra a equipe do Corinthians, lá na Neoquímica Arena, jogo dificílimo também para o Fluminense, um teste de fogo para o técnico Renato Gaúcho, e, às 21h30 tem Mengão em campo, no Maracanã, contra o Juventude. Voltamos já já, esse é o Jornal do Futebol, aqui na Web Rádio Profecia. O Jornal do Futebol volta já. Sintonize a Web Rádio Profecia e leve Jesus a todos os lugares. Profecia, a sua web rádio católica. Gráfica e Letreiros São Judas Tadeu. Fazemos cartões de visita, panfletos, banner, adesivos, carimbo, talões e blocos. A sua marca em boas mãos. O nosso atendimento é via WhatsApp 22 98816 7555 22 98816 7555. Gráfica e Letreiros São Judas Tadeu. Precisa de um transporte seguro e de confiança? Fale com o Marinho Transportes, do Rio de Janeiro e região dos lagos. Eventos, transfer e viagens. E tem mais, o Marinho trabalha com seguro de carro, caminhão e moto. Isso mesmo, seguro para o seu veículo. Além disso tudo, ainda tem indicação para passeio de barco, passeio de bugre, casa para temporada em Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio. Telefone WhatsApp 21 96482 4667. Marinho Transportes. Velox Solar Cabo Frio. Aproveite o sol para quitar a sua conta de energia. Reduza em até 95% da sua conta com a Velox Solar Cabo Frio. E o mesmo valor que você paga na sua conta de energia, pode pagar o financiamento de energia solar. Quer saber mais? Entre em contato pelo telefone 22 97401 0777 e saiba mais. Velox Solar Cabo Frio. Baixe o nosso aplicativo no Google Play e no iOS. Nos siga nas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. @Web Rádio Profecia. Estamos de volta com o Jornal do Futebol. Apresentação Maurício Figueiredo. Esse é o Jornal do Futebol para você aqui, meu irmão, minha irmã, direto da Web Rádio Profecia. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Antes da gente entrar na seara do jogo do Fluminense de daqui a pouco, 0-0 entre Botafogo e São Paulo, 13 minutos de jogo.
no estádio do Newton Santos. Botafogo vai empatando em 0-0 com a equipe do São Paulo. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, estamos, né, na semana maior da nossa fé católica, que é a Semana Santa. Portanto, teremos uma programação especial para você aqui na Web Rádio Profecia, com as transmissões das principais celebrações que envolvem a Semana Santa. Nesta quinta-feira, às 19h30, teremos a Santa Missa da Ceia do Senhor e de Lava Pés. Então, será às 19h30 aqui pelo Web Rádio Profecia e também pelo nosso canal no YouTube. Na sexta-feira, às 15 horas, a celebração da Paixão do Senhor, também com transmissão aqui pela nossa Web Rádio. E também no sábado, a partir das 19h30, a Missa da Vigília Pascal. Então, toda essa programação, todas essas celebrações serão transmitidas aqui pelo Profecia. E no domingo, às 19 horas, a Missa do Domingo de Páscoa, que também será transmitida. Então, você, meu amigo, minha amiga, podem acompanhar a gente aqui com as transmissões direto da matriz da Paróquia São Cristóvão. Tá certo? Recado dado. Vamos agora às notícias do Fluminense. Fluminense! Corinthians e Fluminense medem forças nesta quarta-feira, a partir das 19h30, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Fluminense vive boa fase desde a chegada do técnico Renato Gaúcho. São 3 partidas com 3 vitórias, 8 gols marcados e apenas 1 sofrido. Este será o primeiro jogo longe do Maracanã e um teste para o time que vem buscando triunfos nos minutos finais. A equipe tem novos problemas físicos para o treinador resolver. Thiago Silva sofreu uma lesão muscular na coxa direita e está fora por 1 mês. Hércules deixou o último jogo com dores e, mesmo sem lesão, não deve jogar. A provável escalação do Fluminense tem Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Santos, Freitas e René, Bernal, Martinelli e Lima. E no ataque, Arias, Canóbio e Germancano. Deixa eu trazer meu amigo Jean Carlos Leal para ele fazer uma análise, uma projeção para esse confronto de daqui a pouco, um confronto importante para o Fluminense diante da equipe do Corinthians, jogo dificílimo lá na Neoquímica Arena. Fala aí, Jean! Já o Fluminense vai a São Paulo jogar contra o Corinthians. Corinthians esse que foi amassado pelo Palmeiras e deve vir com a faca entre os dentes para esse jogo contra o Fluminense, já que necessita de pontos para subir na tabela do Brasileirão. O Fluminense está tranquilo, com 2 vitórias seguidas já sob o comando do Renato Gaúcho, vai tentar manter a sua imposição de jogo, um jogo ofensivo que o Renato Gaúcho está tentando colocar, mas precisa finalizar mais, precisa levar mais contundência ao adversário, porque ele está dominando os jogos, mas não está tendo eficiência no ataque. Vamos ver, vai ser um belo jogo de futebol e vamos ver como vai ficar a tabela, na tabela amanhã. Valeu, Jean, pela análise aí desse jogo que promete. Corinthians e Fluminense, um jogo importante para o Flusão, né? Pela sequência. O que o Vasco não está conseguindo almejar, o Fluminense vai tentar hoje. O quê? Conseguir a 3ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Gente, parece que não, mas você vencer jogos em sequência no Campeonato de Pontos Corridos é muito importante. Dar uma largada assim, bem interessante, porque o que acontece? Lá na frente, esses pontos que você perde aqui atrás podem fazer falta para uma disputa de rebaixamento, para uma classificação à Sul-Americana, uma vaga direta na Libertadores, um título. Ou seja, o Campeonato Brasileiro, todo jogo importa, todo jogo é importante. Então o Fluminense hoje tem uma missão difícil na Neoquímica Arena contra o Corinthians, mas na minha percepção é um jogo que dá para o Fluminense ganhar. O Corinthians não vem bem, perdeu o clássico contra o principal rival no último sábado, que é o Palmeiras, foi amassado, né, como o próprio Jean falou, pela equipe alviverde paulista. Então, assim, dá para o Fluminense ir lá e conseguir pelo menos um empate tricolor
minha amiga tricolor que está do outro lado, não é ruim, não. O empate é bem interessante. Só que eu acho que se jogar um pouquinho mais, dá para trazer os 3 pontos lá de São Paulo. O técnico Renato Gaúcho com problemas, né? O último deles aí, a questão do Thiago Silva. A escalação do Flusão, eu vou tentar ver aqui se a gente tem essa escalação de forma oficial, né? Que eu acho um pouquinho difícil, né? Está faltando um pouco menos de 1 hora para o jogo. Eu acredito que essa escalação já esteja disponível. Eu trago para vocês aqui. A gente trouxe uma provável, né? Mas a gente vai tentar correr atrás aqui para trazer a escalação oficial para esse jogo de daqui a pouco. Bem, continuando aqui o pensamento do Flusão, é o seguinte, é aquele jogo assim que não tem muito o que fazer, tem que correr atrás da vitória. Por quê? Porque tem que aproveitar a boa fase, tem que aproveitar que o time está bem. E o Fluminense, ele tem se mostrado eficaz com o técnico Renato Gaúcho, são 3 vitórias seguidas em competições diferentes. Então, assim, é um jogo que dá para o Fluminense trazer esses pontos, sim, lá da Neoquímica Arena. Eu estou aqui pegando aqui a escalação, vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Deixa eu ver aqui, a equipe de arbitragem já está aqui, o apito fica por conta de Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, né? Vai ser o árbitro do confronto, está aqui. Fluminense definido, escalado. Vamos pegar a escalação do Fluminense aqui. O celular não está ajudando, não. Vamos lá, meus queridos. Escalação oficial do Fluminense para o confronto de daqui a pouco, às 19h30. Fábio no gol, Samuel Xavier, Inácio, Freitas e René. Ou seja, essa prévia, a gente trouxe o Thiago Santos no lugar do Inácio. Então, quem vai jogar é o Inácio. O Bernal, não estava nem aqui na... Bernal tá sim, na pré. Bernal, Martinelli e Lima. E na frente, Canóbio, Cano e John Arias. É isso. Então, a única novidade aqui da pré-escalação, da escalação prévia, é o Inácio no lugar do Thiago Santos. Ou seja, o Fluminense vai com força total. Tem um jogo dificílimo, como eu disse, contra a equipe do Corinthians, mas eu acredito que dá para o Fluminense trazer esses 3 pontos lá da Neoquímica Arena. Vamos girando aqui a informação, vamos nessa. Agora temos o Mengão que joga às 21h30 contra a equipe do Juventude. Flamengo! Flamengo e Juventude se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo continua priorizando o Brasileirão, mas pode preservar quem estiver mais desgastado, de olho nos próximos 2 jogos. O clássico contra o Vasco e a partida contra a LDU no Equador, que ganhou grande relevância após a derrota em casa na semana passada. Com isso, quem pode ganhar uma chance no time é Danilo, recuperado após 2 lesões na coxa direita. Apesar de ter sido indiciado pela Polícia Federal, Bruno Henrique está relacionado, mas ficará como opção no banco de reservas. O provável Flamengo para daqui a pouco tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Alexandro, Eric Pulgar, Alan e Arrascaeta. E na frente, Gerson, Cebolinha e Juninho. Jean Carlos Leal, quero te ouvir a respeito dessa partida. E esse jogo do Mengão, Jean? Já o Flamengo enfrenta o Juventude hoje no Maracanã. Se vencer com uma diferença de gols maior ou igual ao do Palmeiras, mantém a liderança. O time do Juventude é um time muito bem arrumado, mas não está jogando bem fora de casa. Contra o Botafogo na semana passada, o Botafogo deu um show de bola em cima do Juventude. Não conseguiu desenvolver o seu futebol. Ele tem como arma o seu estádio lá em Caxias do Sul. Agora, o Flamengo tem que corrigir seus erros, principalmente de finalização, para conseguir a vitória. Falando mais um pouquinho sobre o Flamengo, temos que comentar sobre o indiciamento do Bruno Henrique com casa de apostas, manipulação de cartões e com print de WhatsApp, enfim, algumas provas contra eles bem contundentes.
Isso aí é um problema sério, talvez possa desestruturar o jogador e o time também. Vamos ver qual vai ser o resultado final dessa péssima notícia para o time do Flamengo. Trazendo as informações aqui de Botafogo e São Paulo, 1-1, rapaz. Gol do Botafogo, gol marcado por Savarino, olha só. Quem abriu o placar aos 20 minutos foi o São Paulo com o Ferreirinha. Que fase do Ferreirinha, rapaz. Fez gol aqui diante do São Paulo e 3 minutos depois o Botafogo empata com o Savarino. Então, 1-1, Botafogo e São Paulo no estádio Newton Santos. Jogo movimentado nesse início aí, 24 minutos de partida. Gente, vamos falar do Flamengo aqui, que joga às 21h30 contra a equipe do Juventude, mas a gente não pode deixar de falar hoje, infelizmente, nessa questão do Bruno Henrique. Então, o que o Jean falou agora no final, eu confesso a você que eu concordo com ele, infelizmente. O quanto isso vai respingar no time, o quanto isso pode fazer com que o Flamengo não consiga desenvolver. Eu sei que é uma questão individual do jogador, tem muitas questões envolvidas nisso, tem áudios, situações que estão sendo investigadas e que foram investigadas pela Polícia Federal. Então, o Bruno Henrique ele tem que se resolver junto à Justiça. Isso é uma coisa que, a gente não tem nem como falar o que leva um jogador com o porte do Bruno Henrique. Ontem mesmo, a gente aqui no programa estava falando dessa questão de ídolo que ele tem. E assim, a palavra, eu estou tentando encontrar um termo que não seja tão pesado. Porque como é que o jogador vai se envolver numa situação dessa, gente? Poxa, se realmente a gente aqui tem que dar margem para dúvida, tem que acreditar na inocência do jogador, ele vai, junto à sua defesa, se apresentar e vai tentar provar que não tem culpa de nada, mas as questões são muito sérias. E ali, o contexto do jogo, né, foi um Flamengo e Santos em 2022. Então, é complicado. A situação do Bruno Henrique não está legal. E é uma pena. É uma pena porque ele vive uma fase extraordinária nesse ano de 2025. Começou muito bem, fazendo gols, sendo importante para esse time. E agora, rapaz, ficar marcado com essa situação... Eu não sei. Eu confesso a vocês aí que estão do outro lado que eu não consigo entender o que leva o jogador a fazer esse tipo de situação e se envolver nesse tipo de questão de jogos, né? Jogos de aposta, enfim. Então, a gente não sabe o quanto isso vai prejudicar a equipe dentro de campo. Mas, de qualquer forma, o Flamengo tem condições de vencer, é favorito. O time que está aqui, o único ponto de interrogação que eu coloco é o Juninho, porque o Pedro pode jogar. Já tem prévias aí sendo soltadas aí que o Pedro começa como titular no confronto de hoje. Então vamos ver como é que esse time se comporta. O Flamengo não pode dar margem para perder pontos em casa, como aconteceu com o Central Córdoba na semana passada. Tem que vencer, porque se o Flamengo vence, se mantém na liderança, e aí depende da questão do saldo de gol. Se o Palmeiras ganhar a partida de hoje contra o Internacional, e aí pode ser que abra alguns gols de vantagem em cima do Flamengo, enfim, mas o Flamengo está ali. Ficaria com 10 pontos e continuaria na liderança do Campeonato Brasileiro e iria totalmente diferente do rival, que é o Vasco, iria com a confiança lá em cima para o clássico de sábado. Então, meus amigos, vamos aguardar, vamos ver o que acontece e principalmente acompanhar os desdobramentos desse caso Bruno Henrique. Meus queridos, estamos finalizando mais uma edição aqui do Jornal do Futebol. Vou dar uma passadinha aqui no jogo do Botafogo, ainda 1-1, placar 27 minutos do primeiro tempo, e a gente daqui a pouquinho vai acompanhar, e amanhã, na edição do Jornal do Futebol, nós vamos trazer toda a repercussão dessa partida entre Botafogo e São Paulo. Botafogo e São Paulo não. Vamos falar também do jogo do Fluminense, que acontece daqui a pouco às 19h30, e também do jogo do Flamengo, que fecha a noite de futebol desta quinta-feira. E trazer também as notícias do Vasco da Gama. Gente, aquele abraço para vocês, que Deus abençoe muito a vida de vocês, que Nossa Senhora os cubra com seu manto sagrado, e voltamos
amanhã, às 18h30, com uma edição especial aqui do Jornal do Futebol. E lembrando a você, torcedora, torcedor, que não teremos o Jornal do Futebol na sexta-feira e nem no sábado. O programa especial de sábado não irá ao ar devido à questão da Semana Santa, a programação toda especial que nós teremos aqui pela Web Rádio Profecia, mas na segunda-feira, dia 21, estaremos aqui para poder falar. É feriado, mas não tem problema não, a gente vai estar aqui para falar muito sobre o futebol carioca. Um abraço, gente, fiquem bem, valeu!